Nesse vídeo eu vou falar sobre como adicionar e remover objetos na nossa cena e falar um pouco sobre as ferramentas básicas de transformação no modo objeto. Bom, começando pela adição de novos objetos, vocês podem ver que aqui na cena, como eu já falei algumas vezes, eu tenho uma câmera, uma lâmpada e um cubo. Esses são os objetos que vêm como padrão no Blender, mas eu posso adicionar outros objetos iguais a esses ou alguns outros objetos que eu tenho disponíveis aqui no programa. Para encontrar esses objetos, nós vamos vir até a barra lateral da esquerda, tem essa aba Create, e aqui nós temos todos os tipos de objetos disponíveis no Blender. Vocês podem ver que eu tenho aqui câmeras, ferramentas de texto, diferentes tipos de lâmpadas e vários tipos diferentes de objetos simples, né? Para adicionar um objeto desses, basta clicar e pronto, ele vai ser adicionado. O que acontece aqui é que ele foi criado exatamente na mesma posição onde está o cubo, por isso que nós não conseguimos ver. Isso porque os novos objetos criados vão aparecer na mesma posição do nosso cursor 3D. E como o cursor 3D se encontra no centro, foi lá que o nosso objeto apareceu. Bom, como nós queremos ver a esfera que nós acabamos de criar, vamos clicar aqui no cubo, vamos selecionar o cubo e para excluir um objeto, nós vamos utilizar a tecla X, vai aparecer a opção para deletar, confirmamos e pronto. Agora nós podemos ver a esfera, podemos selecionar a esfera aqui. Se eu clico em outra área para posicionar o meu cursor 3D, lembrando com o botão esquerdo do mouse, e adiciono aqui um objeto, agora ele foi criado numa posição diferente. Eu posso adicionar uma outra lâmpada também, né? No caso, vou adicionar uma lâmpada do tipo point, como essa. Posso adicionar uma outra câmera, enfim. E depois, para excluir os objetos que eu não desejo manter aqui, no caso vou excluir todos, menos a esfera, tenho todos os objetos selecionados, X, e pronto. Agora eles foram excluídos. Lembrando que eu posso selecionar o objeto pela janela 3D ou pela janela Outliner. Aí de qualquer forma, basta posicionar o cursor na janela 3D e apertar o X. Então nós vamos poder deletar os objetos selecionados. Nós também podemos utilizar o comando Shift A para ter acesso ao menu de criação de objetos. Vocês podem ver, eu posso acessar todas as opções de objetos por aqui. Lembrando que o cursor tem que estar posicionado na janela 3D. Falando agora sobre as ferramentas básicas de transformação aqui no Blender, nós vamos ter os comandos G, R e S, que servem respectivamente para mover, rotacionar e escalonar os nossos objetos. Como vocês podem ver aqui, eu estou com o cubo selecionado. Quando eu utilizo a ferramenta G, vocês podem ver que o aspecto do cubo já mudou. O destaque em volta dele, que mostra que é o objeto selecionado, mudou de cor e o manipulador sumiu. E quando eu movo o mouse, o meu objeto vai junto. Para confirmar a nova posição do meu objeto, eu utilizo o botão esquerdo do mouse
E para fazer o meu objeto voltar para a posição original, eu utilizo o botão direito. A ferramenta R é utilizada para rotacionar o meu objeto e a ferramenta S é utilizada para alterar a escala, para escalonar o objeto. Mais uma vez, G, a ferramenta para mover, R para rotacionar e S para escalonar. Confirmo a posição com o botão esquerdo ou retorno o objeto à posição original com o botão direito. Vamos cobrir agora essas ferramentas de transformação de uma forma um pouco mais aprofundada. Vocês puderam ver que quando eu utilizo qualquer uma dessas ferramentas de transformação, eu não tenho um controle muito bom sobre como o meu objeto vai se comportar. Por exemplo, vamos dizer que eu queira mover o meu objeto para cima, apenas para cima. Eu posso selecionar o meu objeto, utilizar a ferramenta G e pronto, movi o meu objeto. Mas vocês podem ver que ele não se moveu exatamente para cima, ele também se moveu em outras direções. Se eu quiser trazer o meu objeto para frente, por exemplo. Agora a alteração foi bem mais perceptível, né? Então, para ter um controle melhor sobre a transformação dos meus objetos, o que eu posso fazer? Vocês lembram que eu falei sobre os eixos X, Y e Z? Então, eu posso travar a minha transformação apenas em um desses eixos, se eu quiser. Vocês podem ver aqui que eu cliquei na seta correspondente ao eixo Z e agora o meu objeto está se movendo apenas nesse eixo. Vocês podem ver até que a linha azul, né, que corresponde a esse eixo, ficou em destaque. Isso é um atalho, na verdade. O verdadeiro comando para travar a nossa transformação em um determinado eixo é o seguinte: com o objeto selecionado, nós utilizamos a ferramenta de transformação, por exemplo, o comando G para mover o nosso objeto. Logo em seguida, utilizamos a tecla correspondente a um dos eixos. Por exemplo, se eu quero que ele se mova no eixo X, eu utilizo G, logo em seguida X. E agora vocês podem ver que ele se move apenas no eixo X. O mesmo vale para os outros eixos e para as outras ferramentas. Se eu utilizo R com o eixo Y, vocês podem ver que eu já tenho uma rotação mais controlada do meu objeto. E o mesmo vale para escala. Por exemplo, aqui eu usei S e logo depois a tecla Z. E agora eu estou escalonando o meu objeto apenas nesse eixo. Certo. Nós já vimos como mover o nosso objeto, como transformar o nosso objeto em um eixo específico, certo? Mas existe uma outra situação. E se ao invés de querer que a nossa transformação acontecesse apenas em um eixo, a gente quisesse que esse eixo fosse bloqueado? Por exemplo, vamos dizer que eu queira mover o meu objeto apenas no eixo Y e no X, que eu quero que ele fique exatamente na mesma posição em relação ao eixo Z. Como eu faço isso? Eu vou utilizar primeiro o comando de transformação, no caso aqui o G. Em seguida, eu vou utilizar a tecla correspondente ao eixo junto com o Shift. Dessa forma, eu quero bloquear o eixo Z, né? Então, eu utilizo Shift Z. E vocês podem ver que as linhas correspondentes aos outros eixos agora
ficaram em destaque, mostrando que o meu objeto está se movendo apenas no eixo X e no eixo Y. Como vocês podem ver aqui, em relação a esse eixo, ele se encontra na mesma posição. Nós também podemos utilizar as ferramentas de visualização para travar um eixo. Novamente, vamos dizer que eu não queira que meu objeto se mova no eixo Z. Eu utilizo o atalho para visão de topo, ou seja, a tecla 7 do teclado numérico. Lembrando que eu estou no modo ortográfico, não o modo de perspectiva, né? Que eu altero utilizando a tecla 5 do teclado numérico. E vocês podem ver que o eixo Z sumiu, né? Se eu utilizar, por exemplo, o comando G, novamente o meu objeto não se moveu em relação a esse eixo. O mesmo vale para os outros eixos, tanto o Y quanto o X. No caso aqui, o eixo Y que está bloqueado. Então, meu objeto vai se mover em todos os eixos, menos esse. Bom, essa ferramenta ela vai funcionar para movimentação e também para rotação. Mas quando nós utilizamos a escala, como vocês podem ver, não muda muita coisa. A escala do meu objeto se alterou em todos os eixos. E na rotação, na verdade, ela vai acontecer apenas em relação ao eixo que não está aparecendo. No caso, o objeto está sendo rotacionado em relação ao eixo Y, que é o eixo onde a minha movimentação está travada. A minha visualização, melhor dizendo, está travada. Nós também podemos utilizar valores numéricos para controlar a transformação dos nossos objetos. Vamos lá. Quando eu utilizo qualquer comando de transformação no meu objeto, vocês podem ver que a barra inferior na janela 3D ela muda completamente de aspecto. Ao invés de todos esses botões, o que eu tenho são valores que ficam ali no canto, né? Vocês podem ver no canto inferior esquerdo da janela 3D alguns valores numéricos que se alteram conforme eu movo o meu objeto. Isso também vale para escala e para rotação. Mas o que esses valores significam? Bom, o Blender ele possui uma unidade própria de medida. Nós até podemos colocar unidades de medida reais, mas vamos falar sobre isso mais tarde. A barra inferior, os valores numéricos mostrados na barra inferior, quando nós transformamos o nosso objeto, são apenas o indicativo de quanto exatamente e como nós estamos alterando o nosso objeto. Vocês podem ver aqui na barra lateral da direita que quando eu transformo o meu objeto, eu tenho uma alteração nesses números aqui, nessas caixas com valores numéricos. Vocês podem ver que tem aqui uma caixa, 3 caixas na verdade, correspondentes à localização, à rotação e à escala do meu objeto, no caso da minha seleção. E não apenas essas caixas estão aqui para indicar os valores numéricos das minhas alterações, como eu posso controlar esses valores por aqui também. Por exemplo, se eu quiser que o meu objeto se mova no eixo Z, eu venho até aqui e posso clicar nos cantos das janelas para aumentar ou diminuir o valor numérico.
posso clicar e arrastar com o botão esquerdo do mouse, ou posso simplesmente clicar com o botão esquerdo e digitar um valor, por exemplo, 2,5. E como vocês podem ver, a posição do meu objeto foi alterada. Essa ferramenta possibilita que eu tenha um controle ainda melhor sobre as transformações, porque, por exemplo, deixa eu voltar para a posição inicial. Vocês podem ver que colocando em 0 tanto a localização e a rotação, faço o meu objeto voltar para a posição inicial, e na escala eu coloco tudo em 1. E aí eu consigo restaurar as configurações originais do meu objeto. Vamos dizer que eu queira que o meu objeto seja rotacionado em 45 graus no eixo Z. Eu utilizo R para rotacionar, Z para travar o eixo. E vocês podem ver que é bastante complicado. Vocês podem ver na barra inferior, né, o valor que está me indicando a rotação, só que eu não tenho como posicionar perfeitamente na 45 graus apenas utilizando o mouse. Até é possível, mas é bastante difícil. Ao invés disso, eu posso simplesmente vir até aqui no eixo Z correspondente à rotação, digitar 45 e pronto. Vocês viram agora o controle que eu tenho sobre o meu objeto. E eu posso utilizar valores numéricos também na própria janela 3D, fora da barra lateral, por exemplo. Vamos fechar aqui a barra lateral. Eu quero que meu objeto se mova 5 unidades no eixo X. Eu venho até G para movimentação, X para o eixo e digito 5. E agora eu tenho a transformação acontecendo apenas com valores numéricos.